Olá! Olha eu aqui, sejam bem-vindos para mais uma revisão, gente. Vamos lá revisar, rechear esse conteúdo, reforçar para que vocês possam exercitar, fazer as atividades. Estava eu agora aqui pensando, gente, como surgiu a natureza, como surgiu esse mundo, né? Eu estava indagando aqui agora. Como, né, foi feito, qual o propósito de ter feito essas caixas d'água aqui no estado de Rondônia, né? Qual o sentido dela? Ela se tornou um símbolo aqui na nossa cidade, Porto Velho, Rondônia. Qual o sentido de eles terem construído, né, o Ágora, né? Olha só, qual o sentido das pirâmides, né? Fazendo reflexão. Gente, eu estava aqui me indagando e perguntando qual o sentido disso tem, como surgiu, né, o nosso universo, nosso mundo, etc. Então começa a se perguntar aí, o principal aí, pesquisar, ok? Para descobrir, né, trazer algumas respostas agradáveis, né, para essas perguntas. Vamos lá para a nossa revisão, olha aí. A busca da arqué, né, princípio que dá origem a tudo. Nós vimos que as primeiras cosmologias, ou seja, os primeiros filósofos gregos iniciaram o quê? Um processo de ruptura as explicações míticas, gente, quebraram a questão dos mitos, tá? Vamos separar racionalmente. Eles dedicaram-se a investigar o que é o mundo físico, a natureza, e a construir uma cosmologia, o estudo do cosmos, do universo. A nova tendência era buscar argumentos baseados em quê? Na observação do mundo natural e no uso da razão para formar um sistema coerente de concepções. A partir daí, a cosmologia é uma explicação racional, sistemática sobre a origem, a ordem e transformação da natureza, da qual os seres humanos fazem parte. A cosmologia busca o princípio natural, certo? O eterno e o imperecível, gerador de todos os seres. Esse princípio é o que? A física, que é a natureza. Embora a física seja imperecível, ela dá origem o quê? A todos os seres infinitamente variados do mundo, que são perecíveis. Ela é imortal e dá origem às coisas mortais. Ela é imutável e dá origem o quê? Às coisas mutáveis, ó. Interessante, né, a física. Como os seres estão em contínua transformação, o mundo está numa mudança contínua, sem por isso perder sua forma, sua ordem e sua estabilidade. A física, a causalidade, que é o elemento primordial. Para os pensadores pré-socráticos, lá aqueles antigos, né? O fogo da busca era entender, a origem de todas as coisas, a causalidade, a inteligibilidade, o princípio que está na origem de uma realidade. Explicar a origem de uma realidade era, para os primeiros filósofos, relacionar o efeito a uma causa natural que antecede e que determina. Os pré-socráticos estão preocupados em quê? Encontrar o arqué, todas as coisas, o princípio. A partir desse princípio, seria possível explicar tudo que existe no universo. Veja bem, ó. Aí vocês vão entender lá na outra aula, tá? Quais os princípios? Quem falou isso? Qual pensador? Além disso, essa noção de princípio, que é arché, ou arqué, está vinculada à preocupação desses filósofos em buscar uma explicação mais profunda da realidade, mediante um princípio, um elemento natural que permeia e unifica toda a realidade. Os primeiros, eles, né, fizeram simultaneamente duas grandes mudanças em relação ao passado. Tentaram entender o mundo com o uso da razão, estimular as pessoas à atitude de pensar. Veja que legal. O termo grego logos pode ser traduzido por discurso racional. Viu na aula anterior o logos como razão? Para que o mundo possa ser conhecido pela razão, é preciso que haja princípios racionais, né? Racionalmente inteligíveis. Vem aqui comigo, olha só, queridos. Vamos lá. Agora, veja bem, ó. Atividade de sala. Vou dar um tempinho para vocês responderem as 4 perguntas e voltaremos para
podemos compará-las, fazer essa analogia, o certo e o errado. Vamos lá. Salve, queridos! Primeiro ano, agora voltamos para Tirando Dúvidas, resolução das atividades sala. São 4, bem fáceis. É claro que tem alguma de nível difícil ou médio, tá? Vamos lá, conseguiram responder? Mande a resposta para nós. Questão número 1. Dentre os objetivos dos primeiros filósofos, veja, o objetivo é o que eles queriam, né? Destaca-se a construção de uma cosmologia, que é uma explicação racional e sistemática das características do universo, que, por outro lado, substituísse a antiga cosmogonia, que é os mitos. Assim, com base na razão e não na mitologia, os primeiros filósofos gregos tentaram encontrar o princípio substancial e primordial, né? Em relação ao pensamento dos gregos, o que é arché? Gente, será que é a matéria, né, de todos os seres, qual todas as coisas são feitas? Será? É o elemento que faz a separação entre Deus e humanos? É o elemento substancial que deu origem a todos os deuses? Será, gente? Ou D, é o elemento substancial que deu origem a todos os seres humanos? Ou E, é o nada, o vazio? Qual é a resposta? Vamos lá, o que é que vocês responderam aí para nós? Vamos entender um pouco. Veja bem, e agora? Então acertou quem optou pela alternativa. Olha lá. Letra A, gente, é a matéria-prima existente em todos os seres, da qual todas as coisas são feitas. Bem interessante, né? Agora 2. A principal indagação dos filósofos pré-socráticos era o movimento. Como é o nome desse movimento, eu falei para vocês. Para os gregos, o conceito de movimento tem um sentido bem amplo, podendo significar mudança de lugar, aumento, diminuição, qualquer alteração substancial, alguma coisa gerada ou deteriorada, etc. Alguns se perguntam, o que faz com que pensar que toda mudança haja algo na realidade, que sempre permaneça mesmo? Assim, sobre a multiplicidade das coisas, eles buscavam a identidade, um princípio original e racional, que é o arché, né? Nesse contexto, o termo princípio pode ser entendido como origem ou fundamento. A filosofia nasce de um problema, de uma indagação nova, que procura ir além do já pensado, né? Já sabido. Por isso, existe uma ruptura entre mito e filosofia, porque o mito é uma narrativa cujo conteúdo não se questiona, tá? Enquanto a filosofia... o mito é uma narrativa que se questiona e a filosofia é uma ciência inútil. Será, gente? O B, ela segue as narrativas míticas. Será que a filosofia segue isso? O C, revela ao mundo a necessidade de sempre voltar ao passado. Será que é uma regressão ao passado? O D, problematiza e convida a discussão. Vamos lá, será que é esta? O E, relata a necessidade do homem voltar-se sempre somente a si mesmo. Ou seja, será que o homem é egoísta em si mesmo? Qual é a alternativa correta? Vem aqui comigo. O que você marcou, hein? Qual dessas alternativas? Se os mitos, né, de forma assim resumida, ele não é um conteúdo que não se questiona, não precisa questionar, tá? Enquanto a filosofia, um pensamento mítico não precisa questionar, e a filosofia? Então, acertou quem optou pela alternativa, olha lá, D, galera, ó. Enquanto o mito não se questiona, a filosofia problematiza e convida à discussão. E, em outras palavras, a pensar, a indagar, a refletir, etc. Questão se liga no Enem, você já sabe, tá? Essa questão aqui já
familiarizar-se com o Enem, para vocês poderem responder lá no futuro algo, né? Chegar, quando for no terceiro ano, fazer a avaliação do Enem, já está aptos, né? A gabaritar essa avaliação. Vamos lá. Questão 3. Enem 2020, PPL, pessoas privadas de liberdade, ok? Essa questão foi destinada a esse grupo. Aquilo que é quente necessita de umidade para viver. Olha. E o que é morto, seca. E todos os germes são úmidos. E todo alimento é cheio de suco. Ora, é natural que cada coisa se nutra daquilo de que provém. Ó, cada coisa tem seu ciclo, né? A semente vem da árvore, depois a árvore dá frutos, cai a semente de novo e dá outra árvore, e assim vai o mundo. O fragmento atribuído ao filósofo Tales de Mileto é característico do pensamento pré-socrático ao apresentar o que esse contexto, esse pensamento de Tales vai apresentar? Ele é caracterizado do pensamento por quê? Ao apresentar o que? Abordagem epistemológica sobre o logos e a fundamentação da metafísica. Gente, episteme é o conhecimento, a abordagem do conhecimento sobre o logos. Aqui vamos dizer que é razão, né? O B, teoria crítica sobre a essência e o método do conhecimento científico. Será? Ou C, explicação racional, né, da razão sobre a origem e a transformação da física. Será, gente? Ou D, justificação religiosa sobre a existência e as contradições humanas. Tales não falou de religião, né? Ou E, elaboração poética sobre os mitos e as narrativas cosmogônicas. Será que é aí? Qual você marcou aí? Vem aqui comigo. Vamos lá. Manda aí para nós as respostas para que podemos fazer um paralelo. Se acertou, parabéns. Se não acertou, vamos melhorar. Se chegou perto, tá quase no caminho, né? Então, para aqueles estudantes que optaram pela alternativa, vamos lá? C, gente, Esse pensamento de Tales, ele é pré-socrático porque a explicação racional sobre a origem e transformação da física, da natureza, né? Viu lá o que eles queriam? Sempre, né, os pré-socráticos queriam saber, né, a origem do mundo e a transformação que ocorre nele. Queria entender mais ou menos isso, eles. Beleza? Questão 4, discursiva. Quais foram, veja bem, as duas grandes mudanças que os primeiros filósofos fizeram em relação ao passado? Aqui tem duas, né? Vamos lá. Respondam para mim. Quais, vem aqui comigo. Quais as duas mudanças, né, as grandes, que os primeiros filósofos fizeram em relação ao passado? Quem são os primeiros filósofos? São os pré-socráticos, antes de Sócrates. Colocar três dele, Tales de Mileto, Anaxímenes e Anaximandro. Em outra aula a gente vai ver o que eles pensaram, o que eles trouxeram, né, a ideia deles. Qual o arqué, né, o princípio que origina tudo. E quais as duas, né, grandes mudanças que eles trouxeram lá do passado? Que relação, né? E agora? O que vocês escreveram aí? Quais? Vamos lá ver no quadro, olha lá. A primeira grande mudança, gente, foi que os filósofos tentaram entender o mundo com o uso da razão. Então, o que é o uso da razão? É o seu raciocínio, lógico, né? A sua forma de pensar, o meu cérebro, né? Analisar algo visível, né? Sem correr a revelação, questão religiosa, ou a autoridade e a tradição. Então eles usavam, pode-se dizer aqui, gente, eles não falaram, mas lá já é um princípio, né, uns requisitos para a corrente filosófica, racionalismo. Pode-se dizer assim.
Já o racionalismo aí, ó, porque eles pensavam através da razão. Essa é a primeira mudança, tá? A segunda foi que eles estimularam as pessoas a atitude de pensar, servindo-se da razão, ou seja, a razão, né? Ó, a razão em si foi a primeira mudança e o estímulo, vamos dizer aqui, ó, estímulo ao pensar. Ó, gente, eu, na minha opinião, veja bem, em todos os âmbitos do relacionamento humano, ou seja, vem aqui comigo, em todos os âmbitos do relacionamento humano que rege uma interação enquanto duas pessoas ou mais, e até mesmo na natureza, gente, ó, temos que usar um pouco da razão. Eu já expliquei, né? Quando eu tomar uma decisão, vocês forem fazer o Enem para decidir qual profissão escolher, estudar para a sua vida, carregar, mediante o uso da razão, gente. Toma essa decisão assim, que é uma decisão muito difícil, não é fácil. E pelo estímulo do pensar. Veja os gregos, ó. Eles deixaram essa herança lá no passado pra gente. Até hoje, galera, tá aqui ela. É só a gente utilizar o estímulo ao pensar. Os pais, ao dialogar com os filhos em tomada de decisões, se deixa ou não deixa para ir para o show, para ir para uma festa, para ir para uma situação que o pai analisa se é perigo, o pai tem que estimular o pensar dele pela razão. Filho, lá o banho é muito perigoso, está cheio. Existem alguns riscos. Por que você quer ir para lá? E aquela festa, às vezes, está assim, assado. Você não tem idade adequada. Estimule os filhos ao uso da razão para tomar decisões. Ou seja, como? Colocá-los diante de um pensamento, de duas situações. Ó, existem dois caminhos que você quer tomar. Qual decisão você vai fazer? É o pensar, estimular ele, levá-lo a pensar. O professor de filosofia, em todos os professores, tem que fazer isso. Estimular os estudantes a pensar, a refletir acerca do conhecimento que está sendo apresentado ali na frente e as situações do cotidiano que irão vir. Ou seja, se aquele conhecimento, o estudante tem que refletir isso. Aquele conhecimento está sendo apresentado pelo professor naquele momento, se ele vai ser relevante para eu tomar decisões no meu presente e do meu futuro, ou vai ser relevante para ajudar-me a resolver um problema do cotidiano, porque a todo momento temos problemas aparecendo. Os problemas são muitos. E os problemas que não sejam uma barreira. O problema apareceu, eu fiquei parado, estático. Não. Que os problemas sejam um trampolim. Resolva esse problema, tente resolvê-lo pelo menos através da sua razão e do seu estímulo ao pensar, reflexão. Vou refletir, vou pensar aqui racionalmente e descobrir uma saída para esse suposto problema que é um labirinto. Estou conseguindo sair dele. Seja de qual for o seu âmbito, né, desse problema. Seja financeiro, seja amoroso, seja de convivências entre familiares. Mas vamos achar uma solução. Aparentemente eu estou num labirinto, não consigo achar uma saída. Mas tente, né? Mediante sua reflexão, seu pensamento. Peça também, os gregos não faziam isso, não queriam a revelação divina. Mas se você tem a fé hoje, atualmente, busque também a tomar decisão pela razão, mas busque uma orientação, seja qual for, né, no seu âmbito espiritual, para poder tomar decisões adequadas. Por quê? Falei e sempre falo, as decisões mais difíceis são as mais importantes da minha vida e da sua vida, tá? E aqui é a nossa aulinha de hoje, né? Muito legal, onde buscamos apresentar algumas questões sobre o pensamento antigo dos gregos, né? E obrigado por ficar até o fim, né, nessa aula, interagir conosco. Um grande abraço, tchau, tchau!